Semeando a Palavra de Deus. Quinta-feira, dia 8 de outubro. 27ª semana do Tempo Comum. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Lucas, capítulo 11, versículos de 5 a 13. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem, e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá de dentro: Não incomodes, a porta já está fechada. Meus filhos e eu estamos deitados. Não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, no caso de não se levantar para lhe dar os pães, por ser seu amigo, certamente por causa da sua importunação se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. E eu vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, e ao que bater, lhe será aberto. Se o filho pedir um pão, qual o pai entre vós que lhe dará uma pedra? E se lhe pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com sua mãe, Maria Santíssima, assim seja. Meus queridos e amados, ao orientar seus discípulos a respeito, então, da vida oracional, Jesus procurou evitar certas atitudes equivocadas em relação a Deus. Entre elas, a tendência que se tem muitas vezes de fazer de Deus o nosso animalzinho de estimação, no qual nós colocamos a coleirinha e levamos para aonde nós queremos. Sim, quantas vezes agimos assim com Deus, não é? Nós, muitas vezes, fazemos de Deus um empregado, não é? O empregado nosso, do ser humano, sempre pronto a atender seus pedidos, sem jamais recusar-se. Muitos discípulos, vendo que as suas orações também não são, às vezes, um tanto quanto atendidas imediatamente, são levados a deixá-la de lado, não perseveram, considerando-as inúteis. Jesus, nesse texto de hoje, vem alertar os discípulos e a alertar também a nós, não é? A não nutrir tais disposições no nosso coração. A relação com o Pai, a relação com o nosso Deus, ela se dá de maneira, então, de gratuidade e também na perseverança, na persistência. O discípulo sabe que tudo
quanto pode receber de Deus é um dom imerecido, é uma graça imerecida. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: tudo é graça. Sim, tudo é graça. Mesmo aquilo que muitas vezes nos parece um tanto quanto contraditório naquilo que nós queremos, naquilo que fazemos. Portanto, é importante perseverar na oração. Não temos o direito de exigir nada de Deus. Nada, 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 nada. Pelo contrário, nem temos direito de receber. Antes, devemos nos colocar diante dele com humildade, com sinceridade de coração, apresentando as nossas preces, as nossas necessidades. Por outro lado, o discípulo também sabe que o Pai não está obrigado de maneira alguma a submeter-se àquilo que nós impomos, àquilo que nós queremos, responder ao nosso ritmo. Então, daí a necessidade de sermos perseverantes, persistentes, não é? Rezar sem cessar, orar, orar e orar. E quando nós cansarmos de orar, começar a orar novamente. O Pai conhece o melhor para cada um de nós, a hora melhor para nos conceder, nos atender, e com certeza Ele é Pai, Ele é bom, e bom é tudo o que Ele faz. E faz sempre na sua hora e não na nossa hora. Jesus então tentou, com o Evangelho de hoje, incutir nos discípulos uma certeza. Quem pede com perseverança vai obter. Quem espera, pois o Pai Celeste não deixa de conceder, não é? Então é preciso sempre a persistência, a perseverança e saber trazer então o verbo esperançar na nossa vida, que é uma experiência de esperança ativa, de não braços cruzados e achar Deus vai ter que dar. Não, nós também vamos fazer tudo que compete a nós. Santa Teresa de Jesus assim dizia: fazer tudo, minhas filhas, como se tudo dependesse de nós. E quando terminar todas as nossas possibilidades, Deus então fará. Deus dará, Deus concederá. Então que a gente possa entender tudo isso e buscar viver na nossa vida, não é? Se um pai humano jamais dá uma coisa má a um filho que lhe pede uma coisa boa, tanto mais o Pai Celeste dará a seus filhos algo que possa assim prejudicá-los. Assim, então, que a palavra de Deus hoje nos ajude a perceber que a oração, ela deve ser sempre persistente, perseverante e principalmente com o coração contrito, humilhado, pequenino diante do Pai. Reservar sempre aquele momento, não é? Para a nossa oração pessoal, para o nosso crescimento na palavra e principalmente que a gente se disponha para que os dons e as graças do Senhor que recebemos possa estar a serviço do bem comum. Então, reservar sempre um momento, não é? Para a oração, um dom precioso, não é? E o Espírito Santo, o bem mais necessário, o mais importante, a necessidade maior é o ruá, o sopro, o vento impetuoso, o fogo ardoroso, o Espírito Santo de Deus, não é? É o bem mais necessário para não esmorecermos, para
caminharmos no nosso caminho com fidelidade ao reino. Senhor nosso Deus, nós oramos e pedimos confiantes a vós. Dá-nos a graça de ser perseverante na oração, sabendo que o Pai nos reserva sempre, sempre o que Ele tem de melhor. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Semeando a palavra de Deus. Envie aos seus, compartilhe esta nossa prédica, este nosso momento também de rezar com a palavra do Senhor. A paz. Deus te abençoe.